só chamar um método chamado .min. Em vez de .sum, que a gente está habituado a utilizar nesse exercício aqui, eu boto .min, é média em inglês, tá, pessoal? E olha que interessante, eu já tenho aqui a média de receita para cada ordem. Como eu quero só o primeiro item, eu boto aqui head 1, que eu acesso justamente esse carinha aqui. Então, coquinha zero aí, não tem erro. Ambas não reconhece o tipo específico do objeto que deve ser representado naquela coluna, naquela série de dados. Isso muitas vezes pode ser um problema, tá, pessoal? Muitas vezes você vai ter que fazer essa conversão. Nesse vídeo, vamos dar continuidade nessa série Dominando Pandas para análise de dados. Só para relembrar, Pandas é a biblioteca em Python mais utilizada para tratamento, manipulação e análise de dados em geral. Então, sem mais enrolação, bora para o código. Lembrando, pessoal, que hoje eu vou dar continuidade e vou utilizar a mesma base de dados da última série, do último vídeo dessa série. Então, se eu fosse vocês, dava uma conferida lá, depois voltava para essa aula aqui. Combinado? Então vamos lá. Só relembrando a base de dados, né, um conjunto de dados que a gente está mexendo, que a gente está utilizando. Basicamente, é um conjunto de vendas do Chipotle, uma rede de fast food muito famosa lá nos Estados Unidos. Então ele tem algumas informações, como o ID daquela ordem, né, daquele pedido, a quantidade que foi pedida, o nome daquele item, a descrição daquele pedido, também o preço daquele item, beleza? Então, só relembrando um pouco da estrutura dessa nossa base de dados. Show? No último exercício, né, na última aula, fizemos 10 exercícios. Então, o primeiro exercício da aula de hoje vai ser o 11º. Show? O que ele pede? Ele pede o item mais ordenado, né, o item que foi mais pedido, com base na coluna Choice Description. Nessa coluna aqui, né, de descrição da venda, daquele pedido. Show? Como é que a gente vai fazer isso? Algo muito semelhante ao que a gente fez no exercício 10, mas vamos refazer isso do zero para a gente relembrar como é que a gente faz. Show? Então vamos lá. Vou criar uma variável chamada groupedDF underline choice description, só para dar uma diferenciada nas nossas variáveis, tá bom? E a primeira coisa que eu faço é chamar minha base de dados, né? Chamar minha tabela, meu data frame, que eu apelidei como Chipo, né? É o nome da variável que está armazenando esse data frame, né? Esse conjunto de dados, tá, pessoal? E como eu quero fazer, eu quero ordenar os meus dados pela minha coluna Choice Description, o que eu faço? Eu uso um método chamado groupBy, um método bastante utilizado, tá, pessoal? O que eu passo aqui como argumento? O nome da coluna em que eu quero fazer esse agrupamento, que é justamente, como o próprio exercício já sugere, esse Choice Description, beleza? Então vamos lá, o que eu quero fazer? Eu quero somar os itens, né, a quantidade de itens com base em cada Choice Description, em cada descrição. Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero agrupar pelo quê? Pela soma. Então, faço aqui um .sum. Ah, mas pela soma de quê? De qual coluna da tua tabela, do teu data frame? Da coluna quantidade. Eu quero a soma dessas quantidades, beleza? Então, o que eu faço aqui? Eu vou, depois que eu falo para o Python que eu quero fazer o agrupamento pela soma, eu passo aqui a coluna que eu quero somar, que no caso é essa quantidade, que é quantity. Vamos dar uma olhada no resultado dessa manipulação. Olha que beleza. Vou botar aqui 2 colchetes só para ficar com aquela interfacezinha bonitinha, fica mais fácil da gente visualizar. Olha que interessante. Para cada item específico, né, para cada descrição única que eu tenho na minha base de dados, ele soma, ele faz o total de pedidos para esse determinado descrição, beleza? Essa determinada coluna aqui. Show? E como eu quero o item mais pedido, o que eu quero fazer? Eu vou ordenar esses valores aqui, né, nessa quantidade, beleza? Os valores dessa coluna eu vou ordenar de maneira decrescente. Por exemplo, que aí eu consigo pegar o item mais pedido acessando a primeira linha daquele data frame. Show? E como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Vou botar um sort underline values, tá? Eu vou botar aqui o nome nome da coluna que eu quero fazer essa ordenação, que no caso essa coluna quantity aqui, beleza? Vou passar um argumento chamado ascending, beleza? Porque como eu quero os meus dados decrescente, eu vou falar para o Python o seguinte, ó, não quero que seja da maneira decrescente. Então o que eu vou passar aqui, ó? Valor booleano de false. E olha que interessante, de cara já faz esse ordenamento bonitinho, e no primeira linha, né, no primeiro registro já é o meu item mais pedido, que é justamente a resposta para o nosso exercício. Como eu quero só o primeiro item, eu boto aqui head 1, que eu acesso justamente esse carinha aqui. Então, coquinha zero aí, não tem erro, item mais pedido, beleza? Descrição de item mais pedido. Show? Outra maneira de fazer isso aqui, que eu acho que é até mais clean, bom que eu até apresento outra solução, maneira alternativa para você fazer isso, é o seguinte, em vez de você ter que fazer toda essa ordenação dos dados, falar que é de maneira decrescente, para depois pegar o primeiro, é muito mais simples que isso. Pode fazer o seguinte, ó, você pode
direto no teu data frame já ordenado, né, já agrupado, perdão, você pode chamar um método chamado IDX-max. Que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o índice, no caso aqui, o choice description, né, o item que tem o maior valor dessa coluna quantidade aqui. No caso, o item mais pedido. Então, olha que interessante. Se eu botar IDX Max, ele já me retorna bonitinho, de maneira até mais clean, aquele item mais pedido, né? No caso, esse Diet Coke, a coquinha zero. Beleza? Bom que eu mostro para vocês mais uma maneira até mais clean de resolver o mesmo problema. Porque lá no item 10, se eu não me engano, a gente fez dessa maneira aí, de ordenando os valores, botando de ordem decrescente e pegando o primeiro. Show? Essa maneira aqui eu acho mais clean e é a que eu mais utilizo. Vamos lá? Show? Partiu outro exercício. Quantos itens foram pedidos no total? Isso aqui é até mais fácil. Basicamente o quê? Eu tenho que pegar essa minha base de dados aqui, eu tenho que acessar a minha coluna de quantidade, fazer a somatória, beleza? A soma de toda a quantidade, soma total dessa série de dados de quantidade, dessa coluna quantidade, beleza? Então isso aqui é bem simples, tá, pessoal? Como é que eu faço isso? Primeiro vou criar uma variável, né, chamada total items, né, itens total. Vou chamar a minha base de dados, o meu data frame, que se chama Chipo. Eu vou acessar a coluna que eu quero fazer a somatória. Como é que eu acesso? Abro um colchetes, abro uma aspas e insiro o nome da coluna que eu quero acessar, beleza? E como eu quero a somatória daquela coluna, né, só o somatório mesmo, soma total, eu chamo um método chamado .sum. Agora, se eu chamar essa minha variável, eu já tenho o resultado da nossa pergunta, né? Nesse nosso exercício, já temos a soma total de venda, a quantidade total de itens vendidos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos passar para o exercício 13. Vou até chamar aqui a minha base de dados aqui, só para a gente ficar sempre olhando ela. Isso facilita muito o nosso entendimento, beleza? Do exercício, tá bom? Então, vamos lá. O que ele quer? Ele quer que a gente converta a coluna item price, né, de preço do item, para um float. Lembrando, o que é um float? É o objeto em Python que representa números reais, beleza? Como é que eu sei que são números reais aqui, que deveriam ser números reais? Ora, estou lidando com um valor aí na casa de decimais, 2,39, isso é um número real. Se fosse um valor inteiro aqui, só 2, aí não seria um objeto float, seria um objeto int, como por exemplo, essa coluna aqui de quantidade. Afinal, não existe você vender um produto e meio. Você vende um produto, 2 produtos, 3 produtos, você vende de maneira inteira, objetos inteiros, números inteiros. Então, o Python deveria enxergar essa coluna aqui como objetos int, objetos inteiros, beleza? Nesse caso aqui, eu quero que essa minha coluna, que o Python esteja enxergando essa minha coluna aqui como objetos float. Vamos conferir se isso de fato está acontecendo? Como é que eu confiro isso? Como é que eu confiro os tipos de objeto das diferentes séries, das diferentes colunas do meu data frame? Primeiro eu chamo o meu data frame, que de novo se chama Chipo. Vou chamar aqui um método chamado info. Então eu só boto .info, abre e fecha parênteses. Não preciso passar nada aqui dentro. E olha que interessante, para cada coluna do meu data frame, ele me dá aqui nessa última coluna chamada de type, os tipos de objeto daquela série, daquela coluna. E olha que interessante, na coluna quantidade, como eu havia falado para vocês, o Python está enxergando aqueles valores como objetos inteiros, que faz sentido. Afinal, você vende um produto, 2 produtos, 3 produtos, não 3,5. Então tá certo ele ser objeto inteiro e que bom que o Python está enxergando eles como objetos int mesmo, né? Como números inteiros. Mas quando eu venho para minha coluna de item price, né? Preço do item, ele está dizendo que é um object, um objeto. Nesse caso aí, o que o Pandas chama de object é um objeto genérico. É quando o Pandas não reconhece o tipo específico do objeto que deve ser representado naquela coluna, naquela série de dados. Isso muitas vezes pode ser um problema, tá, pessoal? Muitas vezes você vai ter que fazer essa conversão. Como, por exemplo, você sabe, né? Vê se vocês concordam comigo. Essa coluna aqui, de preço do item, está lidando com valores numéricos, concordam? O preço de um item deve ser um valor numérico. Nesse caso aqui, esse 2,39. Por que o Python não está enxergando aqui como um float? Por que ele está dizendo que é um object aqui? No caso, esse object sempre é tratado como um texto, tá, pessoal? Esse objeto genérico acaba sendo um texto. Mas eu quero que seja isso aqui um float 64, que nem aqui está int 64, eu queria que isso aqui fosse um float 64. Como é que eu faço isso? Por que o Python, primeiro, por que o Python não está enxergando ele como float? É aquele número real aqui. Eu consigo ver nitidamente que é um valor numérico. Se liga, o problema está nesse cifrãozinho aqui. Como tem esse cifrão, né, que é um caractere textual misturado com caracteres numéricos, né, com números, representação numérica, o Python não está entendendo essa confusão e está adotando isso aqui tudo como objeto, como um texto, já que eu tenho um caractere textual logo aqui no início, misturado com esses valores numéricos aqui. Então a lógica que eu vou ter que fazer para poder converter para um float, tá, pessoal, vai ser a seguinte: vou criar um processinho, né? Vou criar uma lógica que vai olhar cada linhazinha dessa coluna, cada valor dessa coluna, dessa série aqui. Eu vou eliminar esse cifrãozinho e manter só os valorzinhos numéricos. Como é que eu vou fazer isso? Qual é a lógica que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente pegar cada valorzinho e eu vou ler do segundo elemento, que já é o primeiro número,
para frente. Assim eu vou eliminar esse cifrãozinho aqui, porque eu sei que ele sempre começa, os valores sempre começam por esse cifrãozinho. Ele sempre é o primeiro elemento. Então a lógica que eu vou construir é olhar cada valorzinho desse e pegar do segundo elemento em diante. Beleza? Faz sentido? Porque assim eu tenho certeza, eu garanto que eu vou manter só os valorzinhos, só os algoritmos mesmo, né? Só os caracteres numéricos. Aí sim eu vou poder converter para um float. Se eu quiser converter para um float direto aqui, vai dar ruim. O Python vai reclamar por conta desse cifrãozinho que está fazendo com que o Python entenda, né? Que lê ele como um texto, beleza? Então vamos lá, primeiro passo a gente já fez, que é checar os itens, o tipo de objeto das diferentes séries, e já vimos que está errado, e vamos ter que fazer a conversão. Lembrando que esse passo, né, é extremamente importante em vários casos de análise de dados, tá, pessoal? Você vai ter que, às vezes, fazer essa conversão forçada. Tudo isso parte do entendimento dos seus dados. Você fala, opa, eu quero que o Python enxergue essa coluna aqui como float, quero que enxergue como int, quero que o objeto como um texto. Então, saibam disso, pessoal. Tenham esse conhecimento. Show? Como é que a gente vai fazer essa lógica que eu disse para vocês, né? Que eliminar esse cifrãozinho, pegar só do segundo elemento para frente. Simples. Vamos criar uma função lambda, que é uma função local, que ela só vai ser aplicada naquele contexto, naquela coluna, naquela série de dados de item price, né? Preço do item. E qual vai ser a lógica dela? Pegar só do segundo elemento para frente. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? Vamos lá. Primeiro eu chamo o meu data frame, que se chama Chipo, tá, pessoal? Vou acessar a coluna que eu quero fazer essa manipulação, tá bom? Que é o item price, e vou aplicar essa minha função lambda. Para aplicar essa função lambda, uma função local, primeiro eu chamo o apply, beleza? E aqui, depois do apply, eu abro parênteses e, de fato, crio minha função lambda. Vou botar aqui lambda de x. X é só para representar os valores daquela série, daquela coluna, as linhas, beleza? Qual vai ser a lógica que eu vou aplicar? É aquilo que eu falei para vocês. Quero pegar o segundo elemento em diante. Como é que eu faço isso? Primeiro eu pego o meu valorzinho original, que eu estou chamando como x, né, que é cada valor, cada linha. Vou abrir um colchetes. Eu quero pegar o segundo elemento em diante. Lembra, o segundo elemento de uma sequência é o índice 1. Lembrando que a contagem de índice no Python começa em 0. Então, se eu quero o segundo elemento em diante, vou pegar do 1 em diante. Como é que eu faço isso? 1, 2 pontos. Simples. Se eu rodar esse código aqui, olha que interessante. Ele já pegou aquela minha coluna item price e já só manteve os elementozinhos numéricos. Ele eliminou aquele cifrão que fica na primeira posição. Beleza? Mas eu vejo aqui que o Python ainda está enxergando como objeto, ainda está interpretando como texto. Por quê? Não basta você só fazer essa manipulaçãozinha, o Python não vai passar a reconhecer como float automaticamente. Você precisa forçar essa conversão. Como é que eu faço isso? Depois de eu fazer essa lógica aqui, eu uso um outro método chamado asType e passo o que aqui? O tipo de objeto que eu quero que ele converta, que no caso é o float. Vamos rodar isso aqui. Olha que interessante. Eu mantenho aqui meus números bonitinhos, como a gente já tinha feito, beleza? E aqui que eu vejo, de fato, agora o Python está enxergando como float 64, como objeto float, um número real. Coisa linda. Isso vai permitir que a gente faça algumas operações numéricas mais em diante, que a gente lide de fato de forma correta com esses dados. Tranquilo? Agora vamos checar de fato se está tudo certo, né? Se o Python reconheceu, né, essa conversão. Olha que interessante. Ainda está como objeto. Por quê? Porque olha aqui, eu não armazenei isso em nenhuma variável. No caso, o que eu tenho que fazer? Eu quero sobrescrever, eu quero atualizar os valores dessa minha coluna para justamente esses valores atualizados, que é o quê? Tirando o cifrãozinho e já convertendo para o float. Então, antes disso aqui tudo, eu vou copiar essa parte aqui em que eu acesso aquela coluna, vou botar aqui e vou botar um igual. Eu vou fazer o quê? Eu vou estar sobrescrevendo essa série de dados. Tranquilo? Vou rodar isso daqui. Agora eu vou rodar de novo esse comando. Olha que interessante, como eu sobrescrevi aquela minha série de dados, aquela minha coluna, os valores daquela minha coluna, ele já reconheceu, já atualizou no meu data frame como um todo. Já está um float 64 aqui, bonitinho. Show? Essa parte, gastei um certo tempo nessa parte, porque é de fato um passo muito importante para vocês ficarem sempre de olho na análise de dados de vocês. Combinado? Vamos lá. Qual foi o total de receita para o período inteiro, né? Para o teu conjunto de dados inteiro. Show? Vamos de novo aqui só chamar a nossa base de dados, né? Só para a gente ficar sempre olhando essa base enquanto a gente faz o exercício. Qual vai ser a lógica aqui? Eu não tenho nenhuma coluna de receita. Como é que a receita é calculada? É basicamente a quantidade daquele produto, né, vendido, vezes o item. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma coluna auxiliar chamada revenue, né, receita. E o que vai ser essa coluna? Quais valores vão preencher essa coluna? Vai ser justamente a multiplicação dos valores dessa coluna de quantidade vezes os valores dessa coluna de preço do item. Isso só vai ser possível, só é possível agora porque eu converti a minha coluna de item price, preço do item, para um float, para um valor numérico. Aí ele vai me permitir, aí o Python vai me permitir fazer operações numéricas como essa, de multiplicar essa coluna aqui de quantidade com a coluna de preço do item. Show?
Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Como eu disse, vamos criar uma coluna nova. Então, vou aqui acessar o meu data frame, vou criar um colchetes, vou criar essa minha coluna, vou dar um nome para essa minha coluna nova a ser criada, vou chamar de revenue, que é a receita, em inglês, tá bom? O que vai ser ela? Como eu disse, vai ser a multiplicação da minha coluna de quantidade, né? Multiplicação da minha coluna de quantidade pela minha coluna de quê? Item price. Beleza? Vamos ver o resultado dessa brincadeira? Vamos chamar aqui meu data frame de novo. Olha que interessante. Eu já tenho aqui minha coluninha de revenue, de receita. Beleza? Que é oriunda dessa multiplicação. Show? Então vamos lá. Ele quer o quê, pessoal? Ele quer qual foi o total de receita. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho simplesmente aqui que pegar o quê, pessoal? Eu tenho que pegar essa minha coluna, acessar a minha coluna de receita e fazer o quê? A somatória. Muito fácil. Que nem a gente fez lá com a quantidade, beleza? Pegar uma quantidade total. Mesma coisa, mas agora em cima dessa minha coluna de receita. Olha que interessante. 39 mil, quase 40 mil dólares, tá bom? Deixa eu só armazenar isso aqui dentro de uma variável chamada Total Revenue, beleza? E pronto, assim que eu chamo essa variável, eu já tenho esse resultado aqui do total de receita. Show? Vamos lá. Próximo exercício. Quantas ordens foram feitas nesse período, naquele meu conjunto de dados, tá bom? Então, basicamente, a gente vai pegar essa coluna aqui e pegar o número de ordens. Mas cuidado, pessoal. Como é que a gente faria isso? Vamos lá. Você provavelmente está pensando que eu só vou acessar minha coluna aqui, Order ID, e vou somar, certo? É isso que vocês estão pensando. Mas não é isso que o exercício está pedindo, tá, pessoal? Aqui, vocês podem ver que eu tenho valores duplicados, beleza? Para uma mesma ordem, eu posso ter vários pedidos. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer, na verdade, o que o exercício está querendo é me perguntar o seguinte: qual é o número, qual o total de ordens, qual o total de diferentes ordens, né? Qual o número de ordens diferentes possíveis desse meu data frame? Então, por exemplo, esse 1 aqui que se repete 4 vezes, deveria contar uma ordem só, porque é a ordem de número 1. Beleza? Não tem que somar esse 1, não tem que fazer isso. Eu tenho que pegar o número de ordens diferentes, possíveis ordens presentes no meu conjunto de dados. Como é que eu vou fazer isso, tá, pessoal? Vamos lá. Primeiro eu vou acessar essa minha coluna aqui, ó. Opa, tô no negócio errado, vou até criar um mais code aqui. Vou acessar essa minha coluna aqui de Order ID, beleza? Que aí eu tenho acesso aos valores, né, dessa série de dados, dessa coluna. O que eu vou fazer? Como eu disse, eu quero pegar os elementos únicos dessa série de dados aqui. Eu não quero pegar a somatória. Como é que eu vou fazer isso? Tem um método, tem uma estrutura de dados muito básica no Python, mas que poucas pessoas conhecem, isso até é curioso, que é uma estrutura chamada set. Beleza? O que é um set? É uma sequência, né, como se fosse uma lista de valores únicos, sem nenhuma duplicada, que é exatamente o que a gente está procurando. A gente quer pegar os valores únicos de ordens possíveis dentro dessa minha série de dados. Então, como é que eu faço isso? Eu vou até refazer aqui, ó. Eu vou pegar essa minha série de dados que eu estou acessando como? Chamando meu data frame, abrindo um colchetes e passando o nome da coluna que eu quero acessar, tá bom? Vou selecionar isso aqui tudo, vou botar entre parênteses e vou criar um set, nessa estrutura set. Olha que interessante, ele já me dá uma sequência, né, um set aí, com os valores únicos possíveis de ordem. Mas eu não quero os valores únicos, eu quero a quantidade de valores únicos. Então eu quero basicamente o comprimento, né? Comprimento dessa sequência aqui, esse set. Como é que eu faço isso? De novo, vou selecionar isso aqui tudo, vou deixar entre parênteses e vou chamar uma função chamada len, que pega o length, né, o tamanho de uma determinada sequência, no caso o tamanho desse set. E olha que interessante. Aqui sim eu tenho o resultado para a resposta para esse meu exercício, que é totalmente diferente de se você tivesse simplesmente somado aquela coluna. Isso aqui está errado. Pessoal, então aqui, ó, total orders, vou armazenar isso aqui numa variável total orders, igual a isso aqui. Se eu chamar aqui, beleza, já tem esse resultadozinho, beleza? Agora vamos para o penúltimo exercício da nossa série. Pessoal. Vamos lá. Qual é a média, né? Qual é a average, né? Qual é a média de receita por ordem? Então, primeiro, o que eu vou ter que fazer, tá, pessoal? Vou chamar aqui meu data frame. E primeiro, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ordenar por ordem. Eu tenho que agrupar, na verdade, por ordem. Lembra como é que a gente faz isso? Ó? Primeiro, eu chamo meu data frame, que chama tipo. Vou chamar um método group by. Vou passar aqui a coluna que eu quero fazer esse agrupamento, que no caso é esse order ID. Beleza? Eu quero somar, fazer o somatório total de receita para cada ordem. Então, boto o ponto sum aqui. Como eu quero essa coluna de receita aqui, ó, de novo, vou abrir 2 colchetezinhos, tá bom? E vou passar aqui o nome da coluna que eu quero manter. Olha que interessante, agora já tenho já tenho a receita total para cada ordem. E que eu quero o quê? Eu quero a média disso aqui, a média dessa coluna aqui de revenue, beleza?
Então, o que eu faço depois de ter feito isso aqui tudo? Só chamar um método chamado .min. Em vez de .sum, que a gente está habituado a utilizar nesse exercício aqui, eu boto .min, que é média em inglês, tá, pessoal? E olha que interessante, eu já tenho aqui a média de receita para cada ordem. Só vou botar aqui, ó, uma variável, né? Mean Revenue by Order. E pronto, se eu chamar essa variável, eu já vou ter esse resultadozinho aqui de mais ou menos 21,4 dólares a média de receita por ordem. Beleza? Então vamos lá para o nosso último exercício. Quantos itens diferentes foram vendidos? Vai ser a mesma lógica que a gente utilizou aqui para calcular as diferentes ordens do nosso data frame, do nosso conjunto de dados. Então a gente vai usar esse set aqui, beleza? Mas vamos lá. Eu quero pegar os valores únicos de qual coluna? Da minha série de dados, o que? Item name, porque eu quero saber quantos itens diferentes foram vendidos. Lembrando aqui que essa coluna aqui tem de fato os possíveis itens a serem vendidos, beleza? Mas aqui eu tenho valores duplicados, né? Porque podem pedir várias vezes esse mesmo item, né? Logicamente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou converter isso aqui tudo para um set, novamente. Pessoal, aqui eu vou ter só os valores possíveis, né? Os itens únicos possíveis a serem pedidos no nosso data frame, na nossa base de dados. E como eu quero a quantidade total, de novo, vou selecionar isso aqui tudo, vou botar entre parênteses e vou chamar a funçãozinha de len para eu pegar o tamanho dessa sequência, desse set, beleza? Só vou armazenar isso aqui por boas práticas, vou armazenar isso aqui, ó, uma variável chamada Total Different Items, beleza? E vou chamar isso aqui para visualizar o resultado. 50 itens. Então, ao todo aí temos 50 diferentes itens sendo vendidos, né? Sendo registrados na nossa base de dados de venda utilizada aqui. Show? Assim a gente fecha exercícios em cima dessa base aqui. Lembrando que eu vou deixar um link para o download desse código, dessa base de dados para você replicar e praticar aí, até fazer mais exercícios, beleza? Então, fiquem à vontade aí, confere a descrição, também se inscreve aí no nosso canal. Não perca de jeito nenhum no exercício dessa série, que é importantíssimo. Show? E fica um convite aí para vocês, quem ficou até aqui, quem está acompanhando nosso canal, eu tenho um mini curso gravado aí, projeto completo de análise de dados, que envolve automação, desde a coleta dos dados, até a visualização desses dados, tratamento usando pandas, né? E visualização de dados num dashboard bem legal. É bom para você compor o seu portfólio aí. Então, dá uma conferida no link aqui também, que vai estar na descrição. Vai ser um prazer ter você como aluno por lá. Então, vou ficando por aqui e até a próxima.